Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia da nossa maratona 40 arcanos menores numerados do tarô, sua live diária para ajudar você a alcançar a excelência da leitura dos arcanos menores numerados do tarô. Eu sou Vainer Lira, cartomante, professor de tarô, professor de baralho cigano, e o tema da nossa live de hoje é 8 de paus e 8 de ouros. Uau! Já conseguimos, assim, ver já ao longe já a praia se aproximando. Vocês já começam a perceber? A gente já chega, a gente se aproxima lá no 10. A gente já consegue imaginar como deve ser lá. A gente consegue já imaginar como é o outro lado. O que tem do outro lado, né? Dos arcanos menores numerados. O que tem além? Faz comigo essa conta, né? Olha quantos aprendizados, olha quanta força nos números crescendo, avançando, vivendo experiências profundas, vivendo grandes descobertas e também grandes desafios. Se você parar para pensar, agora que a gente chega no 8, dá para entender que todo número tem a sua bênção e a sua ordalha. Você conhece esse termo, ordalha? Ordalha são as provas, né? Ordalha é tudo aquilo que a gente tem de positivo e de negativo com as coisas que a gente tem. Eu vou dar exemplos que facilitam. Você tem, por exemplo, na ordalha... deixa eu apresentar para vocês que eu não tinha apresentado, gente. Um dos que miam, aliás, é o que menos mia, inclusive. Este é Kiron. Olha, filho, ele é o Maine Coon, ele tem 2 anos e meio, é varão, né? O terror aqui de casa, porque quando ele invoca com alguma coisa, não tem quem tire da cabeça dele. Eu chamo ele carinhosamente de cabeção. E Kiron é um gato muito bonzinho. Para os seres humanos, para os outros gatos, ele oscila. Né, filho? Vai lá. Vai lá. Pronto. Já ele vai encasquetar com alguma coisa. Ele encasqueta com a porta aqui em casa. Então, por exemplo, a gente entra em live, aí ele quer sair para a varanda. Aí a gente abre a varanda, fecha, ele volta para a varanda. E aí ele volta, aí ele tá aqui, aí ele quer abrir de novo. Aí o Amadeu fica no espaço de 1 hora, ele abre e fecha 20 vezes a varanda. Porque o Kiron não decide. Muito bem. Por que não deixa a varanda então aberta, né? É porque ele fica com a pata, check. Ele vai fazer um story, vai colocar lá no meu stories também, vai repostar. Aí, ó, vocês vão ver. Vocês vão ver a cena do que a gente passa todo dia. Muito bem. Pessoal, vamos lá. Para você ter uma ideia, todo número tem uma bênção e tem uma ordalha. Eu vou dar exemplos para facilitar essa compreensão. Olha aí, ó. Eu vou dar exemplos para facilitar esse entendimento da bênção e da ordalha. O que acontece? Toda força também tem uma grande fraqueza. E, por exemplo, vamos observar. Quando a gente tem Hércules tendo a força para tudo realizar, né, as tarefas impossíveis de Hércules, a gente tem ele num átimo, né, num acesso de loucura, num pileque que ele tem, né, tramóias, enfim, mas ele mata a própria família, né, com a própria força dele. Quando você vê, por exemplo, né, Jacinto era tão belo, era tão bonito que mesmo Apolo, né, se enamorou de Jacinto. Muito bem, aí Jacinto era tão belo que o vento também se apaixonou por ele. Ou seja, você já sacou a história, né? Rolou disputa, né, para ver quem ficava com boa magia. Muito bem. Então, qual é o final da história?
o pobre do Jacinto morre justamente por conta da beleza dele, por conta de disputas. Percebem? Então, na mitologia, a gente tem muitas essas referências sobre bênçãos e ordalhas, em que a força é também exatamente a causa dos maiores desastres, das maiores dificuldades. Vou dar exemplos. Isso pode existir dentro da astrologia também, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma posição de um planeta num signo. Aquela posição daquele planeta num signo e numa casa terrestre do teu mapa, ele vai dar para você uma série de características muito boas, mas também muito ruins. Então aquilo te favorece em tudo daquela força daquele signo. Agora, se você olha que do outro lado, na casa exatamente oposta àquela casa, existem todas as soluções que você não tem. A isso, a Dona Emi, né, que o pessoal conhece como Dona Emi, mas é a Dona Emma Coste de Macheville. Adoro quando eu tenho a oportunidade de falar o nome em francês. Macheville. Muito bem, o que acontece? Dona Emi, para os íntimos, tinha a teoria, tem, né? Na verdade, ela já partiu. Mas quando a gente lê o livro dela, ela diz que as coisas têm luz e sombra. E aí, esta proposta foi uma das coisas que me faz hoje ver com muita clareza o processo positivo e negativo dentro das cartas de tarô. Recomendo que você leia o livro dela. Dona Emi, né? Dona Emma. E, na verdade, você pode, inclusive, depois jogar no Google, porque tem um pequeno documentário que foi feito dela quando ela ainda era viva. E ela dizia, né? Tudo é luz e sombra. E olha que curioso, a gente fala tanto de positivo e negativo que no dia que eu encontrei esse livro dela, eu já usava essa forma de entender as cartas, mas eu achei que ela tinha feito exatamente isso. Aliás, eu tive certeza que ela fez exatamente isso, só que dentro da astrologia. O que é uma forma muito bonita de ver e mudou completamente a forma como eu lia mapas, beleza? O que acontece? Luz e sombra. Treva e luz, e força, e capacidade de ver as coisas na sua completude. Por que eu estou falando disso? Porque a gente está no número 8, né? E eu te digo, a gente já consegue ver além, a gente já consegue ver o que vai acontecer lá do outro lado. A gente já consegue alcançar lá do outro lado, após as experiências do 10, o que pode acontecer conosco. O 10 já chega logo ali. Pensa comigo, você estabeleceu nesse tempo uma ordem. Você já estabeleceu uma ordem na sua vida. Você já tem uma rotina a partir de agora, depois de tudo que você aprendeu na própria quarentena. Vamos pegar isso como exemplo. Você tem uma ordenação, você tem uma força de conquistas que você não tinha antes quando você começou. Talvez você pensasse que essa live, um bloquinho de papel, daria conta do quanto você trabalharia os arcanos menores. E aí vem, né, o Weiner e te diz, peguem papel e caneta. Só que o que você poderia ter dito é o seguinte, pô, Weiner, não precisava, podia ter me dito que eram 500 páginas. É exatamente isso. Agora você já sabe o quanto de volume você precisa anotar a cada live que a gente faz, a cada vez que a gente se encontra. Olha como você já tá mais craque, né? Poxa, Weiner, mas a minha mão tá igual a do Tiranossauro Rex depois dessa maratona. É isso mesmo. Por causa da mãozinha pequena que ele ficou famoso. Entendeu? E da boca grande, porque você agora vai falar de tarô pra tudo, tá entendendo? Você tá próprio Jurassic Park agora, tá entendendo? De arcano menor. É pra isso que a gente faz uma maratona, pra fazer a coisa dar certo, tá entendendo? Então, você já vê o positivo e o negativo, vou até fazer a lá tiranossauro, né? Você já vê o positivo e o negativo dos arcanos, você tá entendendo? E aí você alcança o quê? Força. Então, um 4 mais um 4. Vamos fazer o olhar do 8 assim. 4 quadrado. 4 mais 1. 5. Não é isso? Seria simples você pensar, pô, mas vai, eu já sei que 4 mais 1 é 5.
Tá, mas pensa aqui comigo agora no 3D. 4 é um quadrado, 5 não é um ponto, não é um, pá, pirâmide. Cinco mais 2, não dá, aliás, 4 mais a base mais 2, dá o quê? 6. Uma pirâmide, outra pirâmide. Você tem um losango. Na verdade, tridimensional, né? Percebe que você formou o símbolo de uma pedra preciosa? Um diamante ali, né? Muito bem. E quando você faz isso no 8, vamos pensar, você tem aqui a pirâmide. Ah, Wagner, mas tem o 7. O 7 já consegue expandir o quê? Espiritual. Então, a gente consegue já ampliar este ponto para uma nova ponta lateral. Então, acontece nos 2 pontos. A rosa dos ventos começa a se formar. Percebe? Com 4 lados. Aí depois você tem a rosa dos ventos com as 8 direções. Porque essa forma tridimensional alcançou o 8. Tudo começa no quadrado. Que nesta forma de ver tridimensionalmente, nós temos um cubo. Cubo é Malhut. Cubo é a própria matéria. É num cubo que está sentada a sacerdotisa. A sacerdotisa está sentada num cubo. Ela guarda os segredos de Gaia, os segredos da matéria e os segredos do espiritual, que é o grande lago atrás dela. Ai, Wagner, mas eu nunca vi que existe um lago atrás da sacerdotisa. Existe um grande lago atrás da sacerdotisa. Você vai ver, é só reparar. Olha lá atrás que você vai ver. Então, você alcança a rosa dos ventos. Se eu pego somente a referência do 4 como quadrado e dobro isso, eu tenho cubo. Falei outra live, inclusive, sobre esse cubo. Você tem o cubo, você tem a estabilidade. E dentro deste cubo existe o positivo e o negativo de todos os elementos. Existe a sua primeira versão, as 4 faces dos naipes, e existem as 4 faces sombrias dos naipes também. Então, este cubo ele mostra o bom e o ruim de espadas, ar, de copas, água, de paus, fogo e de ouros, terra. É por isso que há um domínio das artes em todos os números 8 no tarô. Beleza? Aí você pergunta, poxa, Vaina, mas por que você está falando tudo isso? Você já falou ontem, você já fez uma live só sobre o 8, porque o 8 é um número tão poderoso e um dos mais incompreendidos dentro do tarô. Nós não estamos mais brincando em serviço, nós estamos no 8. Nós já estamos no número 8. O nosso papo aqui é levado a sério. Esse é o grau de comprometimento dessa carta com a vida. Nós não podemos mais alegar ignorância, nós não podemos mais dizer que somos iniciantes lá no As. O As não precisa ser desmerecido por isso, mas é real. Nós estamos a 8 passos, a 8 galáxias disso. Nós já temos o quê, gente? Matéria constituída, viva, que cresceu, reproduziu, morreu, fez outras coisas. Eu não te disse que o As é o grão de areia de fantasia? Pois aqui nós temos fantasia na sua versão cubo, ou seja, plena, construída e elaborada. Voltando para a maratona, sim, fizemos um grande trabalho. Sim, alcançamos um grande tempo, né, para os nossos próprios processos arcânicos, para o que a gente está vivendo, para o que a gente está fazendo com o tarô. Aí eu te pergunto, né, pô, Wagner, mas e aí, o que eu faço com tudo isso? Agora que você fica bom, agora que você melhora, é agora que você cresce, é agora que você amplia suas capacidades. E eu vou te contar uma coisa. Eu te disse que eu também estou vivendo a numeração, eu também estou vivendo os arcanos menores, como você está vivendo na sua vida. Várias pessoas me mandaram feedback e se você não me mandou ainda, me dá um alô lá no direct. Conta pra mim como você está encontrando a maratona dos arcanos menores na tua própria vida. E olha como a vida é generosa e sábia.
Ela pediu que você fizesse isso dentro de casa. Quando você voltar para o mundo lá fora, quando nós pudermos voltar para o mundo lá fora, você também reconhecerá a sua própria caminhada dentro dos arcanos menores com esta mesma facilidade, porque você fez o exercício agora. Você também reconhecerá o que você está vivendo. Um bom leitor de tarô, ele olha o dia e diz: hoje eu vou viver este arcano. Um bom leitor de tarô termina o dia e diz: eu vivi este arcano. Encontrei o arcano tal no meio do caminho, não achei legal, mudei. Fui o outro arcano ainda. E termino o meu dia agora eremita, pensando a respeito disso. Mas já sonho com a minha roda da fortuna para amanhã fazer tudo ainda melhor. Isso é ver tarô, gente. Ver tarô no nível 8, tá? No 8. Temos ainda 9 e temos ainda 10 para falar. Foi por isso, pensando que além, lá no 10, a gente precisa fazer algo ainda melhor, que a gente precisa fazer algo ainda mais grandioso. Faz as contas comigo. Que dia da semana é hoje? Hoje é terça, né? Muito bem. Ontem foi segunda, nós começamos o número 8, beleza? 8. Hoje, terça-feira, nós estamos falando sobre o 8, que eu chamo de lado B, né? Que é ouros e paus. Aí amanhã, quarta-feira, nós vamos ter o 8 tema especial, beleza? Beleza? 8 tema especial. Depois nós entraremos no 9 espadas e 9 copas na quinta-feira. Não é isso? 9 na quinta-feira. Calma, que até eu me perdi com os dedos. Copas e espadas. Na sexta-feira, nós temos o 9 paus e ouros. Beleza? E aqui, né, no domingo, eu vou fazer uma live especialíssima na sua vida sobre todos os 10. Todos os 10. No domingo. Por quê? Porque ela é super especial mesmo. Porque qual é o tema especial do número 10? Eu vou fazer a semana Aurora do Tarô. Ah, vai, né? Mas eu não estava entendendo o que é isso. Porque nesta semana eu vou te mostrar o que você faz para ser 10 no tarô. Será a live especial do 10 começa com esta live especial com os 4 números 10 no domingo. Depois nós faríamos, porque tradicionalmente na nossa maratona a gente faria assim, né? A e B, né? Ou seja, espadas e copas, paus e ouros e um especial, não é isso? Mas eu tô falando do 10. Eu jamais posso vir para vocês e fazer um 10 sem ser 10. E aí eu coloquei a semana inteira, que vem inteira, com todos os dias, uma live chamada Bom Dia Tarô às 8. Pô, vai mudar, vou acordar mais cedo. Você vai acordar com o tarô na sua mão. Porque isso é ser tarô, isso é ser 10. E em todos esses dias, da semana do 11 ao 15, eu vou fazer você triplicar o teu entendimento sobre tarô. E como vai ser isso? Eu vou te colocar 10. Eu vou te contar de segunda a sexta, se você fizer as contas, 10 coisas. De segunda a sexta, não são as lives das 8 horas, o Bom Dia Tarô. Como você faz para ser 10 com tarô? Eu vou te contar todos os dias um vício e uma virtude. Todos os dias dessa semana, do Bom Dia, do 11 ao 15, eu vou te mostrar um vício e uma virtude. Na segunda, um vício e uma virtude. Na terça, um vício e uma virtude. Na quarta, um vício e uma virtude. Na quinta, na sexta, até o domingo. Mas você vai entender o seguinte, que na sua vida você pode ser 10 se você entender exatamente as polaridades das coisas.
Que o que hoje você tem como vício, se você entender a chave, você transforma em virtude. Se você entender o que é, por exemplo, intuição, você faz uma leitura de fato intuitiva. Se você entender o que é estudo de tarô, você faz de fato uma leitura com técnicas de estudo de tarô. Porque eu não poderia te dar 3 exatamente como as outras. Eu precisava te dizer o que é ser 10. E ser 10 é ser máximo. Ser 10 é ser o máximo. Ser 10 é ser ainda mais. E eu vou te dar um teaser do que é ser 10. Ser 10 é ser 1 mais o todo. É você no todo. Então eu vou te mostrar o que é ser 10 lendo tarô. Eu vou te mostrar o que é ser 10 fazendo leitura de tarô na semana 10, chamada Semana Aurora do Tarô. Como vai funcionar isso? Você vai fazer o seguinte, você vai se inscrever no link da bio do meu Instagram. Se você está no meu Telegram, você foi o primeiro a saber. Eu coloquei o link ontem. Vainer, como eu faço? Clica no link, se inscreve lá, coloca teu nome e teu melhor e-mail. Eu vou te mandar lá no seu e-mail um e-mail feito costurado com fios de ouro que eu fiz para o quê? Explicar tintim por tintim para você o que você vai fazer para participar da semana do 11 ao 15 de maio, semana que vem, Semana Aurora do Tarô com excelência. Pô, Vainer, mas não vai ser só de manhã? Não vai ser só de manhã. Na segunda, dia 11, na quarta, dia 13, na sexta, dia 15, você também terá uma aula comigo. Essa aula eu vou te mostrar como fazer 10 numa leitura. O que você precisa saber para ler tarô. Faça uma conta comigo. Você já sabe das cartas. Eu mesmo propus a você que você olhasse as cartas para sempre na sua vida de maneira diferente. Arcanos maiores, para quem já assistiu a aula gratuita dos 22 maiores, e agora na maratona. E aí eu te digo o seguinte, poxa, Vainer, e agora? Eu quero te mostrar também como se lê as cartas. Como você faz para ler as cartas e andar por entre o vale da sombra e do medo, desse lugar chamado intuição, e como uma tocha na sua senda arcânica, você anda pelos meandros com segurança. Entendeu porque eu estou chamando essa semana de Aurora do Tarô? Acaba a noite escura, a noite densa, para um novo tempo de consciência sua sobre tarô. Mas você não vai fazer isso sozinho. Você vai fazer isso comigo, você vai fazer isso com as outras pessoas que estão participando também desta semana. Clica no link da bio, se inscreve. Você vai entender que todos os dias de manhã eu estarei com você e à noite também. E durante a semana nós teremos um canal específico do Telegram. Se você está no meu canal do Telegram atual, que é o canal primeiro, você vai receber conteúdos, links das lives, etc. Você vai entrar num outro canal do Telegram lá, especialmente feito para os meus participantes deste evento online. E lá eu vou colocar todas as sacadas sobre as lives do Bom Dia, sobre as aulas, e nós teremos ainda uma comunidade no Facebook fechada para os participantes. E você vai poder me perguntar tudo sobre as lives. Então, você vai poder perguntar tudo sobre o que eu estiver falando, sobre as tuas dúvidas, sobre por que ainda não lê com confiança, com segurança e por que você deve super master participar desta Aurora. Outra coisa importante. Até lá, você vai me conhecer na minha própria história. Porque ontem eu postei Túnel do Tempo. Aí eu postei o Túnel do Tempo, você aprendeu comigo. E eu também aprendi comigo me vendo. Aí você vai aprender hoje de novo, às 17 horas. Segura, porque pra gente coordenar esse grande acontecimento da semana que vem, e você sabe, você conhece a minha equipe.
Eu sou transparente contigo. Sou eu, Amadeu e Victor e meu Love. Que dá uma força pra gente. Ele tem o trabalho dele, mas ele dá uma força de vez em quando. Mas, você sabe, eu faço questão de responder todo mundo. Pessoalmente. Eu peço ajuda pros meninos pra um monte de coisa. Mas eu vejo as mensagens e vou lá e gravo, faço tudo isso. Então foi por isso que eu, no lugar da Wagner Lira Responde, às 17 você vai ter o Wagner Lira Túnel do Tempo. Com ainda direito a reaction. Vocês viram? Agora react. Vai ter com direito a react. Aí eu te pergunto, Wagner, então isso é ser 10? É você pegar algo e fazer algo ainda maior. Isso é ser 10? É você triplicar o que você está entregando para as pessoas terem consciência sobre tarô? É isso que eu quero fazer para você. Então confia comigo. Vem comigo que eu vou te mostrar hoje no 8, porque hoje eu falo do 8 de ouros e 8 de paus. Eu disse para você que eu estou fazendo a maratona também. E eu te convido a crescer, a acelerar o teu aprendizado com o tarô de uma vez por todas. Para que você possa, enfim, atender com segurança, com maestria e sim, ver estrelas em cada carta que você abre. Isso é ser 8. 8 de ouros. Isso é ser 8 de paus. E juntando essas duas forças, eu te garanto, você chega no mundo. Se você faz isso, você chega no 10, ultrapassa o 10 e você vira um 21 mundo. É isso que eu quero que você faça. O pessoal tá ansioso aqui pra semana. Já estamos com a hashtag Semana Hora do Tarô aqui. Todo mundo já tá se inscrevendo. Gente, agora um minuto de making off. Eu tinha que dar aula ontem à noite. Todos os dias à noite eu dou aula. Online e tudo mais. Eu entrei na aula e aí as pessoas começaram a me dizer assim: o link tá quebrado, o link tá quebrado. Eu passei o dia fazendo aquilo. Eu testei aquele link em várias frentes. Eu testei o link em espadas para ver se estava tudo certo na escrita. Testei o link em copas para ver se estava tudo bonito. Testei o link até em energia. Eu até joguei para ver se estava bom. Sacudi o computador para ver se estava tudo certo com as energias do site. Aí coloquei em terra, finalmente publiquei. Eu entrei em sala de aula, aí as pessoas me sinalizaram: Wagner, eu entro na página, tava tudo em branco. Eu fiquei 2 horas e meia, né, dando aula lá, 2 horas e meia dando aula com o branco, eu só vi o branco. Eu terminei a aula, arrumei, aí fui mandando pro pessoal que tava me mandando: agora tá resolvido. Então agora tá resolvido, porque eu só fui dormir ontem quando eu resolvi essa parada, beleza? Então se inscreve que o link foi feito com muito carinho mesmo, com muito carinho. Você precisa ver, eu tô com a mão do Tiranossauro Rex, de tudo que eu escrevi ontem na internet, então pelo menos escreve, vai, confia que vai estar pelo menos bonito, entendeu? Muito bem. Aí, olha, agradeço. Vocês são os queridos. É engraçado que eu gosto porque vocês me mandam tanta energia boa, né? Eu quero dizer pra vocês que eu sou, sim, um tarô vivo. Eu me sei tarô vivo. Então, eu também tenho paus em mim, né? Energia. Então, eu sei quando vocês ficam rindo, quando vocês estão gostando. O carinho de vocês chega direto no meu coração. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Ai, gente, o Amadeu me lembrou de uma outra coisa. Calma. A gente vai falar dos dois naipes. Eu vou te contar uma coisa. Eu preciso de uma ajuda. Para nossa semana que vem ser ainda mais, assim, bacanuda, no sentido técnico, tá? Porque nem que eu faça uma fogueira dentro dessa casa pra tu conseguir ver a luz da tua, eu faço. Mas assim, eu precisava de 1000 pessoas no meu canal no YouTube, porque aí ele só libera a transmissão de para algumas plataformas com 1000 pessoas inscritas. A gente tá em quantas hoje, Amadeu? 850. Então a gente não tá longe de 150 pessoas, entendeu? Pra fazer até sábado, porque aí dá tempo da gente configurar tudo bonitinho. O YouTube ele
libera algumas outras ferramentas no canal para quem tem mais de 1.000 inscritos. 1.000, exatamente. E aí, chama a tia, chama o pai, chama a mãe, sabe? A gente precisa de 150 pessoas para fazer esse até sábado, porque aí a gente consegue fazer numa plataforma como o YouTube, as transmissões semana que vem, viu? Então, assim, dá essa força pra gente, que a gente precisa só chegar em 1.000, porque aí no sábado e no domingo eu consigo configurar, entendeu? Eu preciso tirar isso, eu tô no 7 de paus e eu tô já no 8 de paus agora. Na verdade, 8 de paus pra eu conseguir ultrapassar essa barreira do YouTube, minha Nossa Senhora. Mas vai. Mas tudo bem. Entenderam? Eu dei pra vocês, gente, é tudo aula, é tudo live aula, tá? Eu dei pra você um exemplo disso, do 8. Tudo que eu estou vivendo, eu estou te contando, que você também deve estar vivendo. Ontem, eu decidi na minha vida que eu ia fazer essa semana acontecer e dar certo. Mesmo com os obstáculos. Mesmo com todas as dificuldades. Eu me coloquei à prova. 8 de espadas. E eu também disse para vocês, eu preciso de um tempo para fazer. Mas isso não significa que eu vou deixá-los sem nada. Eu coloquei o túnel do tempo, que eu mesmo adoro. São lives que eu fiz com todo amor. Eu só não tinha o mesmo desenvolvimento, eu só não tinha o mesmo sex appeal na câmera ainda. Agora eu tô mais solto. Mas, meu Deus, imagina daqui a 10 anos. Mas enfim, tô igual Chacrinha, né? Mas enfim, 8 de copas, eu falei, gente, eu preciso fazer um dever de casa. Eu volto. Para hoje dizer para você o que é um 8 de paus. 8 de paus, a carta da determinação inabalável. 8 de paus, nada entre você e o teu grande objetivo pode tirar você do teu caminho, do teu propósito, da tua busca e da tua senda. Quando vocês forem olhar essa carta e antes de dizer, meu Deus, essa carta não diz nada, esse monte de vareta, esse pega a vareta aí, quando você pensar nisso, lembra de mim falando isso, que eu disse para vocês, eu não vou parar até a semana Aurora do Tarô ser sucesso. Nada vai me tirar do caminho. Carinhosamente, ontem, algumas pessoas, né, até um beijo pra Kelly, que falou assim, vai descansar, né, e a gente tava lá tentando, né, eu disse pra ela que eu tava fazendo o ajuste do site. Aí ela disse assim, vai descansar, menina, você já fez tudo hoje. Eu falei, não, beleza, mas agora tá feita, resolvida. Isso é um 8 de paus. E sabe o que aconteceu? Quando eu fui dormir, já tava tarde pra caramba, mas eu falei assim, amanhã tem live, mas amanhã eu vou dizer pra eles tudo que eu consegui fazer. 8 de paus. 8 de paus, a determinação inabalável para alcançar um objetivo. Lembre-se, o cubo, o octagrama, 8 lados. Peraí, tivemos um problema. Tá do lado de onde eu sento lá no escritório. O octagrama, 8 pontas, o positivo e o negativo de todos os elementos. Em paus, o positivo e o negativo de tudo da coragem. Você fica um passinho da loucura, da gana de fazer alguma coisa. Mas nunca você esteve tão focado na sua vida, tão determinado. Esta carta é quando, vamos olhar o aspecto espiritual do naipe de paus. O 8 de paus é quando eu faço uma magia. Como assim magia, Wagner? Você nunca falou de magias? Porque não eu falo que é energias? Não falo que paus é energia? Quando você alcança este grau de vontade, e quem estuda magia sabe que é a vontade manifesta, magia é manifestar a sua vontade sobre o mundo, sobre os mundos.
você entende que um 8 de paus é também uma evocação, conjurar as forças, invocar as energias e elas respondem. O pessoal gosta quando eu comparo com a cena da Arwen, né, no Senhor dos Anéis. Sabe em que momento ela faz isso? Quando ela salva o Frodo, tem um momento em que ela atravessa um rio. E a Arwen atravessa o rio com o Frodo, ela vira de costas, ela vê do outro lado os Nazgûl, né? Lembra disso? E aí ela diz assim, ai, até ficou no meu meme, cadê o meu colega do meme? Enfim, mas aí ele fez lá, ele colocou, if you want him, come and claim him, né? Se você quer ele, come on bitch, vem cá, entendeu a tradução? E aí, o que acontece? Ela olha para o rio, ela olha para o rio com aquela vontade dela de pedir ajuda das forças, ela olha para o rio e fala umas coisas bonitas, né? Ribulei. E aí, quando ela fala aquilo, as forças do rio respondem. Ela conjura as forças. E as forças respondem. Tamanha é a força da sua vontade. Ai, Vaina, então eu nunca tinha visto que quando esta carta sai, um 8 de paus, eu posso dizer para o meu consulente, tenha força, cadê a tua vontade? Mas também posso dizer para ele começar a manipular as forças a favor dele? Isso. O pessoal vem disso como, ai, pensa positivo, pensa positivo. Quantas vezes você disse pensa positivo numa consulta? É uma coisa que as pessoas pouco dizem. 8 de paus numa consulta é você dizer assim, você tem religião? Lembra que eu te falei de religião, espiritualidade e ocultismo? É aqui que você usa essa informação, tá? É aqui que você usa essa informação. Como assim? Você tem religião? Aí a pessoa diz, eu tenho. Você tem religião? Eu tenho. Então vá na igreja e só saia de lá quando você terminar de fazer a sua oração fervorosa para alcançar isso. 8 de paus. Você tem espiritualidade? Eu acredito que, né, nas energias e tal. Então só saia da sua casa quando você tiver com as suas energias em dia. Mas a pessoa é ocultista. Ela é o quê? Uma pessoa que manifesta e usa as forças do oculto. Então, querido, só saia da sua casa quando você tiver feito o seu dever de casa com as suas magias para resolver essa parada. Poucos tarólogos arriscam dizer coisas assim. Porque acham que não acreditam, porque acham que isso não funciona. Teu consulente também não. Mas se você não acreditar, ninguém mais vai. Se você não acreditar, ninguém mais vai. Então hoje eu digo, o quanto você usa magicamente, espiritualmente ou religiosamente o teu poder. 8 de paus. E é curioso, né, que agora você entende porque eu disse que você precisava desses conceitos. Porque eles são muito próximos no dia a dia, mas absolutamente diferentes na aplicação. Tem uma pergunta? Temos. Primeira pergunta aqui da Cibele é mais uma curiosidade, talvez você saiba. Ela falou uma dúvida. Em vários filmes a água é representada por cavalos. Tem alguma ligação? Olha, filmes em geral, né? Eu costumo dizer, eu aprendi isso na vida. Eu acho que os filmes, eles retratam o que o artista, e todo artista na minha concepção é alguém que conversa com forças, é alguém de copas. E talvez eles vejam, né? O artista vê, ele alcança olhares, né? Então as forças dos cavalos, isso não é só de agora no filme, tá? Porque se você vai, por exemplo, para o Louvre, e um dos meus lugares favoritos do Louvre, né? É ver as obras, tanto francesas, já renascentistas, quanto as gregas, de fato, as da antiguidade clássica, dos deuses e da mitologia. Então, quando você olha nas esculturas de Poseidon, geralmente são cavalos com rabo de peixe. No Jardim de Versalhes, vou falar em francês, né? No Jardin de Versailles,
Eu adoro. No Jardim de Versailles, você tem lá ao fundo do jardim, você tem uma cena exatamente disso, né? De cavalos marinhos. Só que o cavalo marinho, ele é literalmente cavalo. E aí ele tem o rabo de peixe também. Então eu acho que essa representação teria que estudar para ver. Mas se deve por inspiração a essas obras francesas, renascentistas, né? Não só francesas, mas renascentistas, como também da antiguidade, em que o cavalo é representado como a montaria de Poseidon. E montaria de Poseidon, porque na época, vamos entender na antiguidade, né? E mesmo também no período renascentista, o que era o cavalo para o homem? Era o meio de transporte. Então acho que isso é uma alegoria que não vem só do filme, mas ela está de alguma forma no imaginário popular. Mas que o fato é que a gente tem um bicho chamado cavalo marinho, então talvez isso faça ainda mais referência a esse universo como cavalo, um ser da água. Aí para não colocar o cavalinho, né, um cavalinho mesmo, coloca-se esse animal muito mais classudo, portentoso, que é o cavalo com rabo de peixe. Tem umas esculturas maravilhosas no Louvre, assim, de Poseidon em guerra, montado na sua cavalaria, né, que todos eles têm rabo de peixe. Gente, você senta lá, você precisa... Só aquilo já valeu o ingresso. Entendeu? Só aquilo você já fica lá. Aliás, gente, eu já contei pra vocês, né? O meu sonho é um dia morar dentro do Louvre, né? Porque assim, não deu tempo. Porque eu chego lá e eu falo, dessa vez eu vou e vou ver o que eu puder, né? Aí eu chego lá. Eu fico 1 hora em uma obra. Entendeu? Aí eu não consigo assistir. Mas um dia, eu tenho a minha vida inteira pra tá na França vendo o Louvre. Mas eu acho que é isso, o cavalo. Muito bem, tem mais pergunta? Aqui no YouTube, ela perguntou se tem uma pergunta sobre telepatia. O 8 de paus confirma essa capacidade? A telepatia eu classificaria mais como um 7 de copas, tá? Mas eu vou dizer pra vocês, quando a gente estuda o mundo das questões espirituais, da espiritualidade, a gente não tem necessariamente as mesmas percepções de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, o que muita gente às vezes entende como telepatia, que é ouvir o pensamento ou se comunicar com o pensamento do outro, é, às vezes, você chegar e você, sem perceber, você sabe o que o outro está pensando. E não estou falando de expressões visuais, não estou falando sobre comunicação corpórea, né, corporal, né, de gestual, enfim. Eu tô falando de você olhar e saber. Isso sim é um 8. Mas um 8, ele não é passivo, ele não é in. O 8 é você pôr a vontade. Então, não é quando você capta a vontade e o pensamento do outro. E por isso que eu defendo um 7 de copas aí. Porque eu vejo sem ver, eu entendo sem ver, eu entendo sem perceber fisicamente pelos meus órgãos. Isso é 7 de copas. No 8 de paus, eu imponho o meu pensamento no outro. De várias maneiras. Tem gente que faz isso consciente, tem gente que faz isso inconscientemente. Ou seja, no caso da telepatia, eu diria que é mais uma força do pensamento que faz o outro pensar o que você quer. Entendeu? Então, por quê? Não é uma telepatia, mas uma emissão de pensamento. Os espíritos fazem muito isso com os encarnados, tá? O que você acha que às vezes é ideia tua, os próprios espíritos assopram no seu ouvido, né? Não é um assopro, né? Um assopro 8 de paus é uma ordem, é faça isso, entende? E aí você acorda, meu Deus, tem que fazer tal coisa. Os espíritos fazem muito isso conosco, tá? E aí é por isso que eu te digo, como ele é um naipe de imposição, fogo, então não tem essa troca, que seria uma coisa de ar, né? A conversa, né? Dona Laide, tudo bem com a senhora? Sim, a senhora não está fazendo a limpada de encomenda? Né? A dona Laide, sim. Então, assim, isso é uma comunicação. Ainda que telepática, água misturada com ar é telepatia nesse sentido, né? O fogo, ele não quer saber se a dona Laide tá fazendo empada ou não. Ele não quer saber nada, ele já vai e fala assim, vou pegar tua empada. Entendeu? É isso que ele sopraria na cabeça da dona Laide. Entendeu? Então, assim, é meio que é uma imposição. Enfim, se o espírito fosse fazer isso, ele provavelmente não pediria empadas, mas vale o exemplo. Muito bem, tem mais pergunta, Madeu? Posso ir pro... Pode continuar, o pessoal tá rindo bastante aqui com seus exemplos. Né?
Muito bem. Você pode testar isso, gente. Pro lado mais sério. Seguinte, o 8 de paus, isso aqui é um bom tarólogo também, tá? Você vira e fala assim para o seu consulente, que tá lá voltando na mesma coisa. Aí você reúne a sua força e diz, se eu fosse você, você deveria fazer tal coisa. Aquela sugestão, aquela leitura, ela é tão poderosa, ela é tão forte, que o teu consulente diz assim, entendi. Saibam, meus caros colegas, quando nós estamos atendendo, se a gente está bem concentrado em energia, em poder, em força, quando você fala uma leitura, quando você faz uma leitura de vida, de verdade, a pessoa ela recebe isso como uma ordem. Então, veja o poder transformador de um 8 de paus e de um tarólogo consciente do seu poder. Paus. No negativo aqui é imposição, é você passar igual um trator pelos outros, a tua competitividade extrema, perigosa, né? Quando você joga coisa no olho do outro para conseguir correr mais, aí o outro se machuca, né? Entendeu? Então isso aqui realmente é a violência. Eu até recomendo que vocês assistam também essa outra live que eu fiz sobre o número 8. Eu fiz também uma comparada com os 4 e, mandamos ver. Foi sensacional. E eu falei muito sobre isso, né? De você passar por cima do outro num sentido negativo. E também você impor a vontade, tá? Aqui tem muito de dominação também. Isso equivale a quase um chicote, né? Do baralho cigano em energia sobre o outro, em opressão. O obsessor faz a mesma coisa, entendeu? Quando eu brinquei com a empada, mas a energia, né? A gente chega, as pessoas estão, sabe? Completamente vencidas. Isso às vezes é uma força espiritual imensa, porque é pausa, é energia. 8 de ouros, pessoal! 8 de ouros é a carta do eu faço, eu vendo, eu lucro. Olha que maravilha! Porque o 8, eu falei pra você, é o bom e o ruim dos elementos. O 8 é o bom e o ruim das experiências, em perfeita ordem. Você já conta com o negativo, você já conta com o imprevisto, você tem margem de erro. Então, em ouros, em que tudo é planejamento, em que tudo é trabalho, em que tudo é devagar e sempre, e tudo com olhos para o futuro, terra, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bom plano. E aí eu brinco, né? Pequenas empresas, grandes negócios, né? Você conheça agora o rapaz que inventou, né, uma caixa de tarô. Ele, com apenas R$10, pegou um jornal velho, começou a dobrar e virou caixa de tarô e agora criou uma máquina que faz isso em 5 minutos. Né? Vocês nunca se acordaram às 6 da manhã para assistir tudo isso, né? Eu já. Aí agora ele fatura R$50 mil apenas em caixas de tarô feita com essa incrível máquina que era uma máquina de sorvete adaptada. Entendeu? Então isso é o 8 de ouros. Você pensou numa parada, numa oportunidade, viu um problema, encontrou uma solução, resolveu o problema com aquela solução e agora dá certo. 8. Vamos lembrar da trajetória do 8. Ele queria o quê? Ser rica, né? Igual a Carolina Ferraz. Rica, entendeu? Aí encontrou a miséria no 5. Beleza? Reparou. Foi, chamou o tutu que ele foi, lá no 6. Aí o tutu veio. Aí o 7... trabalhou pra caramba. Lembra do Renascer, pisando cacau? Ai, a cariará. Trabalhou pra caramba. Passou a lucrar com o chocolate. Agora ele tem já tudo bonitinho, então agora é trabalhar, 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 trabalhar. Mas, gente, o trabalho do 7 é diferente do trabalho do 8. 7 de ouros, eu tô trabalhando... pá, enrolando o ovo de Páscoa, pá, 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 pá. Eu faço aquilo horas. Eu não desisto nunca, igual o brasileiro. Fazendo lá
o ovo de Páscoa amarrando, outro amarrando. Isso é aquele sol a sol do 7 de ouros, tá? E o que é o sol a sol do 8 de ouros? O 8 de ouros eu já sei a parada, eu já sei como resolver isso, mas eu faço, primeiro, a minha equipe faz, esse aqui embala o ovo, esse aqui faz o chocolate e esse aqui vende lá no mercado. Eu agora coordeno, é repetitivo dentro de um 8, não é mais repetitivo dentro do quadrado, só fazendo uma mesma coisa. É um repetitivo dentro de um processo. Então, o que eu chamo de repetitivo no 4, limitado no 4, eu chamo de processo dentro do 8. O processo do 8 leva ao lucro, leva aos objetivos de terra. Leva aos objetivos o quê? De trabalhar para acumular. Então aqui ele já está ganhando dinheiro e sobrando? Tá. E o que ele faz com esse dinheiro que sobra? Ele reinveste. Ele põe de volta na máquina. E aí a máquina, o quê? Prospera, abunda. As pessoas falam assim, o 8 de ouros é uma carta que vem dinheiro, vem dinheiro. Mas por quê? Porque a pessoa está fazendo por onde? Depois vocês vão entender a diferença lá no 9 de ouros. Entendeu? Que está muito mais próximo de heranças e de dinheiro sem necessariamente os esforços para isso. Mas aqui, no 8, eu trabalho e lucro. Mas Vaina, não entendi. Isso na minha vida pessoal, na minha vida afetiva. Alguém que quer fazer dar certo. Alguém que entendeu que um relacionamento se faz com muito bom dia, com muito boa noite e com muito bom dia de novo. É um processo, é um acompanhamento. Então, qual que é o negativo de um 8 de ouros? Quando você tem toda essa visão sistêmica. Você faz e mantém ainda focado em uma só coisa. Qual o rapaz aqui? Você vê todo o processo e não aprende com ele, não expande, não lucra. Um 8 de ouros negativo, você tem tudo para dar certo. E ainda se perde o quê? Em falta de organização. O 8, o cubo, né? O octagrama, ele precisa de entendimento também em terra de passo a passo. Ele precisa de olhares atentos para não perder nada. 8 de ouros é sim uma carta de lucro, é sim uma carta de o teu trabalho vai dar certo, o teu dinheiro vai chegar, as forças vão te ajudar. Lembrando também, é uma pessoa valorosa, valores de terra. É também no 8 de ouros, né? É alguém detalhista, que percebeu todos os pontos, é alguém que sabe tudo o que precisa fazer para fazer perfeito, para fazer bem. Lembra, gente, terra, ouros, quer o quê? Dinheiro, quer o quê? Valores, quer o quê? Materializações. Então, quando eu viro e digo para você, eu fiz a página, eu deixei lá para vocês, eu tô trabalhando arduamente para isso, mas eu tô alegre porque esse processo, apesar de ser muitas vezes desafiador, muitas vezes deixar, né? Imagina como é a mão desse senhor. Ele não tem mão de princesa, né? Ele tem a mão cheia provavelmente de cortes, calos. Mas note a perfeição dos pentáculos. Note a perfeição e o padrão de cada um. Então ele dá o melhor dele. Quantas dessas moedas foram cunhadas a custo da saúde dele, a custo do cansaço dele? E ainda assim, são as melhores e mais belas moedas do reino. O nome disso? Dedicação. Então, a dedicação está no 8 de ouros. É um valor, entende? Tem pergunta... Aqui no YouTube, a Alessandra Carvalho perguntou o seguinte. Seria uma pessoa que sabe dar autonomia aos outros para somar? Perfeito. Todo número 8 tem muito de liderança. O 8 tem muito de coordenar, né? Mesmo em espadas lá, que a gente vê aquela cena, mas a gente entende que uma pessoa que se propõe a coordenar uma entrevista, uma coletiva, etc., ela precisa estar pronta para as farpas que saem. A liderança ali também.
A liderança no 8 de copas, né? Você lidera a si mesmo, seus sentimentos. A liderança no 8 de paus, que a gente está falando hoje, né? Você estabelece um alvo e vai até ele. A liderança no 8 de ouros, sim. Você delega. Cada um faz uma parte, cada um faz um processo e, portanto, as coisas dão certo. Lembrem-se, gente, para chegar no 8 é preciso já ter experiência. Para chegar no 8 é preciso já ter tido visão do bom e do ruim das coisas. Tem pergunta? Não, o pessoal tá gostando muito, eles estão fazendo os emojis felizes. Tá bom, então meu tempo tá acabando, segundo o Amadeu aqui. E o que eu posso falar ainda? Mais alguma pergunta ou já? Tem mais 5 minutinhos ainda pra... Então fala, mais uma aí, pergunta. Não tem? Ah, beleza, então, tá tudo certo. Eu vou falar o seguinte, gente. Hoje, às 17 horas, tem Túnel do Tempo, viu? Com React, entendeu? Eu vou fazer o React e vocês vão ver às 17. Então, fiquem ligados que a minha live de hoje também tá super legal, com React, entendeu? Para você assistir hoje às 17. Então, às 17 horas vai ao ar no IGTV, no Facebook e no YouTube. Basta escolher. Lembrando também que tem outras lives que estão sendo postadas também, da maratona. Ontem nós postamos a maratona número 7, que foi a de 3 de espadas e 3 de copas. Então também já está disponível no nosso canal. Você já pode assistir de novo se você quiser, para melhorar, para ver de novo, enfim. Vale a pena ver de novo. Outra coisa... Gente, ajuda nós. Precisamos chegar em 1000 pessoas no canal no YouTube. Eu prometo que eu vou fazer o countdown nas nossas mídias. Gente, chegamos e tudo mais. Posta nos nossos stories aí as tuas anotações da aula de hoje, do número 8. Amanhã tem tema especial inspirado no número 8, ok? Amanhã às 9 horas, firme e forte. Às 17, firme e forte, o Tudo do Tempo, com uma nova live hoje pra vocês com direito ao React. E o link da bio pra você se inscrever na nossa semana 10, a semana Aurora do Tarô. Com mais lives, com mais aulas e com muito mais novidade para ajudar você a ser 10 no tarô e alcançar o 21, o mundo com as suas cartas. Tá bom? Tem pergunta, Amadeu? Eu já ia dar um beijo. Última pergunta aqui. Tem pergunta? Vamos lá. Pergunta da nossa querida aluna Carla Grotti. Carla, minha amada, muito querida aluna. Estávamos em aula ontem. Ela perguntou o seguinte: também pode significar que está no caminho certo, plantando certo, mas precisando insistir, manter, não é hora de descansar? Sim. Carla, é exatamente isso. Por exemplo, até brinquei, eu fiz um stories no domingo que eu dizia o seguinte: carta da noite, morta. Entendeu? Tô morte. Aí o que acontece? Isso é o seguinte: digamos que você pegou em uma encomenda gigantesca. Era o sonho da sua vida fazer aquela encomenda, né? Agora você só pode terminar quando terminar o último ovo de Páscoa. Vai vir uma grana? Vai vir uma grana, mas você precisa terminar a encomenda. Então, às vezes, a gente tem que Olha, eu já fui confeiteiro de fazer doce, inclusive ovo de Páscoa. Eu dou esse exemplo porque é da minha vida, tá? Eu não consegui... Olha que eu sou um cara do dia. Mas quando eu fui pegar as encomendas de ovo de Páscoa, eu percebi que o dia era quente e o suficiente para derreter os ovos. Então, o que eu fiz? Eu inverti a noite. Eu passava o dia inteiro trabalhando, separando material, indo no supermercado. Quando dava 9 horas da noite, eu começava a derreter os chocolates para 6 horas da manhã, já tá com todos eles já, o quê? Cristalizadinhos, bonitinhos. Então, assim, tinha que dormir? Tinha. Precisava? Precisava, mas não podia, porque eu tinha um objetivo. Então, aqui fala de uma autodisciplina imensa para alcançar o seu objetivo maior, a sua estrela. Quanto esse homem deve estar trabalhando para conseguir alcançar essa perfeição dessas moedas? Entendeu, Carla? Um beijo, tchau!